ação também. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu já vou falando um pouco do tema da aula de hoje. Bom, acho que está dando para ver a tela aí, né? Sim, beleza. Tá sim. Bom, então o assunto de hoje que a gente vai falar é sobre o Brexit, né? Que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Vou falar também do novo tipo penal que surgiu, né? O novo crime, que foi o crime de stalking. E vou falar também um pouco das notícias mais importantes da semana, né? Bom, então, começando aqui, o Brexit, né, faz muitos anos que está tentando o Reino Unido sair da União Europeia, assim. Faz mais de 3 anos e meio de muitas indas e vindas ali, e agora foi oficializado, né, às 23 horas, o horário de Brasília, 8 horas, né, no dia 31 de janeiro, ocorreu a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi a primeira vez que um país deixou a União Europeia desde a criação dela, né? Foi um evento bem importante que ocorreu nesse ano aí. E esse meio que casamento durou 47 anos, né? Foi quase meio século aí que o Reino Unido fez parte da União Europeia. E agora isso daí chegou ao fim, né? Então, primeiro aqui eu vou explicar o que significa o Brexit, né? É uma abreviação da palavra British e exit, que é saída, né? Então, é meio que como se fosse a saída britânica ali na tradução para o português, né? E é o termo que é mais comumente utilizado para falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. A União Europeia é esse grupo formado por 28 países aqui, que eu até coloquei a imagem, né? 28 países europeus, claro. E dentro desse grupo eles têm algumas regras próprias ali. Então tem livre comércio entre eles, as pessoas podem passar entre os países ali, pode ir da Alemanha para a França, não precisa ter passaporte. Às vezes quem tem cidadania italiana conseguia morar na França, conseguia morar no Reino Unido. Então era bem livre ali o comércio, a circulação. Às vezes alguém trabalhava num país, morava em outro, né? E aí o Reino Unido se tornou parte da União Europeia na época daquela Comunidade Econômica Europeia, em 1973. O fato gerador da saída do Reino Unido foi um plebiscito, né? Que eles resolveram consultar o povo britânico mesmo, para ver qual era a opinião deles. Se eles achavam que a União Europeia tinha sido favorável para o país, né, durante esses 50 anos, ou se tinha sido mais maléfico do que benéfico. E aí o povo, no dia 23 de junho de 2016, foi votar e decidiram que o Reino Unido deveria sair da União Europeia. A maioria, né, 52%, votou pela saída porque lá no Reino Unido, assim, na Europa inteira, tem um problema com imigração, né? Que o pessoal reclama que os imigrantes tomam os empregos deles, a cultura deles, essas coisas assim. Então, a maioria do povo achou que era benéfico sair da União Europeia e aí meio que impedir esse trânsito livre de pessoas, esse livre comércio, para também melhorar a arrecadação de imposto, né? Porém, essa saída ela não aconteceu de imediato, porque isso é uma coisa muito complexa de se fazer, né? Ela inicialmente estava marcada para o dia 29 de março de 2019, então, né, quase 3 anos depois da votação. Esse prazo ele não foi cumprido e ele acabou sendo adiado mais 3 vezes, né? A última adiação tinha sido para o dia 31 de janeiro de 2020, né? E aí, em março de 2017, a decisão de deixar a União Europeia foi notificada para o bloco. Então, eles avisaram para a União Europeia que ia acontecer essa retirada. A primeira-ministra, né, que comandava o Reino Unido na época, era a Theresa May, e ela não conseguiu passar um acordo de saída, porque tinha que ser desenhado ali, né, um acordo que meio que favorecesse tanto o Reino Unido e a União Europeia, para continuar comercializando, continuar a gente que trabalhava em outro país e morava no Reino Unido, continuar fazendo isso. E a Theresa May não conseguiu passar esse acordo, né, foi rejeitado pelo parlamento britânico, e aí ela acabou deixando o cargo. E no lugar dela
veio o Boris Johnson aqui, né, que muita gente já deve ter visto aí no jornal, certeza, por conta do cabelo dele, chama muita atenção também, né? Ele ficou no lugar da Theresa May, ele foi eleito, e ele teria essa difícil missão de tirar o Reino Unido da União Europeia, né? Porém, ele era visto como um negociador melhor. Acho que tem uma dúvida aqui no chat. Não, o Michel tá falando que ele é assim acordando. O cabelo do cara é bagunçado mesmo. Esse daí é pior do que o Trump. Aí, então, ele foi eleito para o lugar da Theresa May, tinha essa missão de tirar eles da União Europeia, porque ele era um negociador melhor, apesar de parecer meio doido. E aí, eles deram um novo prazo ali, que isso ia acontecer até dia 31 de outubro de 2019. E ele falou que ele ia sair com ou sem acordo. Então, essa fala dele de sair com ou sem acordo não pegou muito bem, e aí o parlamento britânico aprovou uma lei que, na prática, impedia o Brexit de acontecer sem um acordo econômico antes com a União Europeia. Então, em outubro, ele viu meio obrigado a solicitar à União Europeia um outro prazo para esse divórcio, né, para essa separação, e aí isso foi concedido pelo bloco, né, que seria dia 31 de janeiro de 2020, que foi no ano passado. E aí ele não estava conseguindo também passar esse acordo, né? Os parlamentares não estavam achando um meio termo ali, do mesmo jeito que estava acontecendo com a Theresa May, e ele deu o que os jornais chamaram de uma jogada de mestre, né? Que ele resolveu convocar eleições gerais para dezembro de 2019. E nessas eleições gerais, né, ele obteve um resultado muito bom, que foi a maioria dos membros ali, né, dos deputados, do povo do Congresso. Foi o melhor resultado desde 1987, quando a Margaret Thatcher era primeira-ministra. E aí ele conseguiu aprovar esse acordo da retirada e ele conseguiu passar esse divórcio da União Europeia de uma maneira mais tranquila com a maioria. Um ponto meio polêmico que ele queria implantar foi esse chamado backstop aqui, que era uma cláusula que pretendia evitar o retorno de uma fronteira fechada entre a Irlanda do Norte, né, que é parte do Reino Unido hoje, e a República da Irlanda, que teve uma guerra entre as duas Irlandas há muito tempo. E aí muita gente achou que isso poderia fazer essa guerra meio que ressurgir, né? Essa tensão entre as duas Irlandas voltar. Mas porque com essa proposta teria um imposto entre as duas Irlandas ali para tudo quanto é tipo de produto, né? E aí, fato é que ele conseguiu passar essa saída da União Europeia e algumas coisas mudaram em relação à vida dos cidadãos mesmo, né? Os direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido e dos cidadãos britânicos na União Europeia permanecerão os mesmos, né? Até o fim desse período de transição. Esse período de transição terminou em janeiro desse ano. E o Reino Unido ia ter que pagar um valor muito alto para a União Europeia pelo prejuízo que ele ia meio que gerar, né, pela essa saída. O valor é estimado de 30 bilhões de libras até 170 bilhões. Né? Então, após esse divórcio, teve meses de negociação, porque o Reino Unido ainda tinha que acertar essa saída, como ia ficar o comércio depois, ia ter que procurar outros países para fazer comércio, como os Estados Unidos, o Brasil também. E aí isso tinha que ser resolvido até 31 de dezembro de 2020, que foi agora, no último dezembro, né? E eles decidiram por fazer novas regras e impor algumas barreiras. Então, as consequências principais aqui do Brexit que eu coloquei foi o fim da livre circulação, né? É possível ainda continuar viajando sem o visto ali entre o Reino Unido e os outros países da Europa, mas é só para estadia curta. Então, você não pode sair da Inglaterra, né, do Reino Unido, e ficar mais, sei lá, 6 meses na França, porque é só um tempo curto, porque agora isso é ilegal. Agora as pessoas vão ter que ter vistos para trabalho, né? O Reino Unido vai implantar um novo sistema baseado em pontos e a União Europeia vai aplicar as regras desse país fora do bloco. Eles saíram também do mercado comum, né, que era aquele livre mercado ali que eles conseguiam comercializar sem ter imposto.
E então, antes não tinha tarifa adicional, agora vai ter alguns impostos para poder comercializar e não vai ter mais essa troca fluida de mercadoria. Então, caso alguém tenha alguma dúvida aí, pode perguntar, que o próximo tema é o crime de stalking. Inclusive, na Inglaterra tem um partido que é exclusivamente, chamou o Partido do Brexit, né? Que foi o partido que mais lutou para essa separação. E as consequências a gente vai ver aí depois, né? Se isso vai funcionar para a economia ou não, se mais para frente eles vão querer voltar para a União Europeia, né? Isso é tudo muito incerto. Foi o primeiro país a sair da União Europeia. Bom, então aqui o próximo assunto é o crime de stalking, que foi aprovado no último mês pelo Congresso Nacional, né? Então, o Congresso criou esse crime aqui, que é o artigo 147, que diz que perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, tem a pena, né, de 6 meses a 2 anos e multa. E a pena pode ser aumentada pela metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, ou contra mulher por razões de condição do sexo feminino, como no caso do feminicídio. Esse crime foi bem falado, né, por conta daquela série famosa da Netflix, You, né, que graças também às redes sociais, esses crimes de perseguição vêm acontecendo com mais frequência, né? Então, às vezes a pessoa está lá na rede social e aparece alguém e fica importunando ela, fica mandando mensagem, fica perseguindo, vendo onde a pessoa está, né? Indo atrás. E isso pode ser também, às vezes, algum tema de redação, né? Então, é interessante saber que isso agora é um crime, né? Caso alguém for pego fazendo isso, ou se você quiser denunciar alguém, a pessoa pode ser presa, né? De 6 meses a 2 anos. Eu coloquei aqui o link explicando desse crime e também é interessante ver essa série da Netflix que retrata bem essa realidade. Aí eu coloquei aqui alguns assuntos importantes da semana, né, que foi o Bolsonaro discursou na cúpula do crime, não, na cúpula do clima, que saiu errado, e fez algumas promessas, né, que o Brasil diminuiria a emissão de carbono até 2030, que o desmatamento aqui não é tão grande quanto a mídia fala, enfim. Fez algumas concessões ali, pediu também para os países mais ricos pagarem o crédito de carbono que o Brasil tem, porque, de acordo com o acordo de Kyoto, o protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos já têm que reduzir o carbono, né, a emissão de carbono na atmosfera, e alguns deles resolveram comprar esse crédito de carbono, né, dos outros países que diminuíram. Então, eles teriam meio que uma dívida ali com o Brasil que ninguém pagou até hoje. Outro assunto importante aqui que eu coloquei foi que aquele policial que matou o George Floyd nos Estados Unidos foi considerado culpado, né? A sentença dele vai chegar até o meio do ano, parece, e a pena dele pode chegar a 40 anos de prisão, né? E lembrando que lá a prisão é diferente daqui. Então, aqui, se o sujeito for condenado a 40 anos, ele não vai ficar os 40 anos preso, né? Lá é provável que ele permaneça os 40 anos na cadeia. E a última notícia mais importante aqui que eu coloquei foi o orçamento novo, né, de 2021, que veio com alguns vetos, porque caso o presidente não vetasse, ele poderia incorrer em impeachment, como foi o que aconteceu com a ex-presidente Dilma, né, em 2014. Ela passou o orçamento com gastos a mais, né, gerando déficit. Aí ela teve que dar aquelas famosas pedaladas lá, né, para meio que encobrir esses gastos a mais. E também devido à pressão política, ela acabou sofrendo impeachment. E isso estava perto de acontecer com esse governo por conta dos gastos, né, com a pandemia e um monte de outros gastos que o governo tem. E aí, se ele não vetasse algumas partes dessa lei do orçamento, ele poderia também incorrer no crime de impeachment. Então, é uma notícia importante também que aconteceu essa semana. Bom, é basicamente isso. Hoje eu não consegui preparar tanta coisa porque eu estou em semana de prova.
E parece que a próxima aula também vocês vão ter só para tirar a dúvida, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida aí, quiser que volta, quiser perguntar, falar sobre o Brexit, pode ficar à vontade. Acho que tem alguma coisa no chat aqui. A Lara tá falando boa sorte nas provas. Vou precisar, viu? Porque a situação tá complicada. Maria Eduardo falando que não tem nenhuma dúvida. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu posso encerrar também, né? É bom que dá até um descanso aí para todo mundo. Aí eu vou compartilhar depois esses arquivos no grupo, né? E no Facebook. Vou parar o compartilhamento aqui. Interromper a gravação.